Boa tarde a todos. Convido os jovens vereadores a tomarem assento em seus lugares. Solicito que a primeira secretária proceda às chamadas dos senhores vereadores. Ana Lívia de Paula Cruz, da Escola Roque Passarelli. Presente. Cauã Santos Tozeto, da Escola Ruth Sá. Presente. Douglas Richard das Dores, Escola Francisca Moura. Presente. Igor Santiago Lima, Escola Fernando Pantaleão. Presente. Kaique Vinícius Silva, Escola Margarida Maia. Presente. Letícia Fonseca Alcântara, Escola Roque Passarelli. Lívia Gabriele dos Santos da Silva, Escola ITEC Machado de Assis. Presente. Luísa Martins Vieira Ferreira, Escola Zélia de Castro Marques. Presente. Noemi Midori Mitfase de Siqueira, Escola Edmir Viana de Moura. Presente. Suelen Vitória Fortunato da Silva, Escola Margarida Maia. Presente. Presidente, estão presentes 9 vereadores. Presentes 9 jovens vereadores. Há número legal para abertura da sessão e eu declaro aberta. Convido o prefeito para fazer parte da mesa. Convido o presidente da Câmara para fazer parte da mesa. Eleição da mesa diretora. Considerando o artigo 6 do Regimento Interno da Câmara Jovem, daremos início às inscrições das chapas para membros da mesa diretora da Câmara Jovem do município de Caçapava. Solicito que os jovens vereadores entreguem as fichas com as indicações para a primeira secretária. Convido o prefeito para o uso da palavra. Esqueci disso. Pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde a todos. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, senhores vereadores mirins. É um prazer estar aqui como prefeito da cidade de Caçapava, cumprimentando esta iniciativa da Câmara Municipal, trazendo para dentro da Casa Legislativa os jovens de Caçapava, para que vocês comecem a ter as primeiras noções sobre a política. A história da humanidade, ela veio num passar do tempo, onde foram formados os estados. Depois do feudalismo, os estados foram se formando e iniciou-se então um período, que era o período dos reis. Juntaram-se os feudos e surgiram os reis. E esses reis, a princípio, foram reis absolutistas. Eles tinham pleno poder divino quase, se achavam donos de tudo. Foi quando surgiu um movimento mundial chamado Iluminismo, e um dos filósofos do Iluminismo, Montesquieu, ele fez um livro chamado O Espírito das Leis, onde ele propôs a divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, para que houvesse um equilíbrio de forças políticas nas democracias modernas. E é dele, então, que vem o Instituto do Legislativo, né, e dos poderes da República. Os poderes são o executivo, que é o prefeito, e os secretários municipais, que executam todas as ações administrativas na cidade. O poder legislativo, com a finalidade principal de fazer a legislação em geral do município. Tudo que não compete ao prefeito é dado à Câmara fazer. Fazer as leis de funcionamento da cidade em geral. Todas as leis que não gerem obrigações e gastos para o executivo, por questões orçamentárias. E o Poder Judiciário, que julga todos os atos dos demais poderes. Seria como se fosse um poder até moderador
como existia no tempo dos reis. Então, esses 3 poderes são independentes. O executivo, o legislativo e o judiciário. Eles têm uma independência, mas têm, sobretudo, uma harmonia. Os poderes são independentes, mas são harmônicos entre si. Porque sem a harmonia não se constrói nada. Como dizia o poeta Olavo Bilac, sem ideal não há nobreza de alma. Sem nobreza de alma não há desinteresse. Sem desinteresse não há coesão. E sem coesão não há pátria. Então nós precisamos estar unidos, coesos, buscando o que é melhor para a nossa cidade, executivo e legislativo, para que nós possamos construir a cidade dos nossos sonhos. Cumprimento a todos vocês, o presidente da Câmara, os vereadores aqui presentes, as pessoas que vieram prestigiar o evento. Deus abençoe vocês, sejam muito felizes aí nessa função legislativa mirim, tá bom? Tudo de bom. Convido o presidente da Câmara para fazer o uso da palavra, pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde, senhora presidente, mesa, nobres pares, autoridades presentes. Senhora presidente, venho a essa tribuna para parabenizar vocês, em primeiro lugar, pelo fato de ter sido eleito, ter sido escolhido dentro do município da cidade, né, dentro de todos os alunos, vocês, apenas 10 serem escolhidos para representar a nossa cidade como vereador mirim. Falando de mim, eu acho que como iniciei muito tarde na política, e nós todos aqui, quando nós entramos, nós começamos a aprender realmente a função de um vereador mesmo, realmente a importância de ser um vereador para o município. Você direciona o caminho da cidade, você direciona tudo o que pode ser feito ou não pelo cidadão. Até hoje, muitas pessoas não sabem a importância de ser um vereador no município. Vocês hoje nós representamos quase 100 mil habitantes. Então aí nós já vemos a importância de ser eleito um vereador. E hoje vocês têm a oportunidade de aprender isso jovem, de aprender isso cedo, que deveria ser ensinado já na escola. Qual a importância e quais são as obrigações de um vereador. E muitos de nós não tivemos essa oportunidade de aprender isso e acaba aprendendo a ser vereador depois de eleito. Vocês não, vocês já vão estar preparados, vocês vão estar se capacitando para, quem sabe, um dia assumir realmente essa casa. Então, parabéns para vocês. O que vocês precisarem dessa casa, vocês vão ter todo o apoio. Parabéns a todos vocês que participaram desse trabalho, de hoje ter uma Câmara Mirim no município, né? Vocês representando. A importância de saber o que é ser vereador. Não adianta a gente chegar em casa e falar que política é isso, que política é aquilo. A gente tem que chegar em casa e mudar e falar para os nossos filhos. Seja um político, mas seja um político bom. Seja um político de respeito, seja um político que vai realmente representar a sua cidade com honra e com orgulho. E nós vamos inverter isso. Os seus pais não falaram, mas vocês vão falar para os seus pais. Ser político não é ser corrupto. Ser político é ser representante de uma nação. E é isso que vocês vão estar se preparando para ser. Essas são minhas considerações, senhor presidente. Agradeço a presença das autoridades vereadores. Vereador Glauco Spinelli, vereador Jean Carlo, vereador Jorge Teixeira, vereadora Reinalma Montalvão. Pela ordem, senhora presidente. Senhora presidente, o prefeito nos comunicou que ele tem alguns compromissos. Ele veio prestigiar essa primeira
sessão, mas que ele tem um compromisso, ele precisa se ausentar. Obrigada. Preciso colocar aqui? Eleição da mesa diretora. Considerando o artigo 6 do Regimento Interno da Câmara Jovem, daremos início às inscrições das chapas para membros da mesa diretora da Câmara Jovem do município de Caçapava. Solicito que os jovens vereadores entreguem as fichas com as inscrições para a primeira secretária. Solicito que a primeira secretária faça a leitura das chapas inscritas. Chapa 1, presidente Lívia. Vice-presidente Douglas. Primeiro secretário Noemi. Segundo secretário Ana Lívia. Chapa 1. Chapa 2, presidente Cauã. Vice-presidente Kaique. Primeiro secretário Suelen. Segundo secretário Igor. Daremos início à votação das chapas para a mesa diretora da Câmara Jovem. Solicito que a primeira secretária faça a chamada dos jovens vereadores para a votação das chapas com os membros da mesa diretora. Ana Lívia de Paula Cruz. Chapa 1. Cauã Santos Tozeto. Chapa 2. Douglas Richard das Dores. Chapa 1. Igor Santiago Lima. Chapa 2. Kaique Vinícius Silva. Chapa 2. Lívia Gabriele Santos da Silva. Chapa 1. Luísa Martins Vieira Ferreira. Chapa 1. Noemi Midori Mitifásia de Siqueira. Chapa 1. Suelen Vitória Fortunato da Silva. Chapa 2. Peço que a primeira secretária faça a contagem dos votos. Chapa 1, 5 votos. Chapa 2, 4 votos. Fica eleita a mesa da diretora da Câmara Jovem os seguintes membros. Presidente da Câmara Jovem. Lívia. Vice-presidente Douglas. Primeira secretária Noemi. Segunda secretária Ana Lívia. Solicito que a mesa diretora da Câmara Jovem tome assento em seus devidos lugares para início dos trabalhos. Agradeço a presença do vereador Jaime Costa. Apresentação e discussão das proposituras. Iniciaremos as discussões das proposituras dos jovens vereadores. Convido para fazer uso da palavra a jovem vereadora Ana Lívia Cruz, pela Escola Roque Passarelli, para efetuar a leitura e apresentação de suas proposituras pelo prazo de 5 minutos.
Boa tarde a todos. Eu vim ao meio da Câmara Municipal de Caçapava falar sobre alguns requerimentos que eu quis fazer da escola. Eu queria saber da possibilidade de um cardápio variável, porque sempre é a mesma coisa e todos os alunos já sabem praticamente o que vai dar e não tem algo novo, essas coisas assim, que a gente possa comer, para algumas pessoas ficarem felizes, porque algumas pessoas não comem muitas as coisas que dão nas escolas. O segundo requerimento, eu queria saber da informação por que tem uma grade depois da janela do Roque Passarelli, porque não tem um motivo de ter aquela grade, já que a janela é minúscula, não tem como nada passar. E eu acho meio exagero colocar uma grade, parece que é uma prisão, aí é meio estranho. E eu também queria saber dos requerimentos, mais um requerimento sobre a possibilidade de uma simulação de incêndio. Porque já aconteceu casos de pegar fogo na porta de uma escola, do Roque Passarelli, e os alunos não souberam o que fazer, tiveram que ficar para fora e entrou em desespero. E não tem simulação de incêndio, e eu acho isso meio estranho, porque se acontecer algo terrível, não tem como os alunos saberem o que fazer. Uma indicação que eu falo é colocar mais um bicicletário no outro pavilhão do Roque Passarelli, porque demora muito para as pessoas passarem, porque tem muita quantidade de bicicleta e é ruim. E é ruim também para os pedestres que não estão com bicicleta passarem. E também colocar coberturas, porque quando chove, molha todas as bicicletas e é sacanagem para quem vai embora. Porque quem vai embora vai ficar tudo molhado por causa da bicicleta. E isso eu acho sacanagem. E também concordo em colocar na segunda, mais uma indicação que eu falo, colocar mais um lugar de leitura no Roque Passarelli, pelo fato de ter mais cultura, para os alunos ficarem mais estruturados, saberem todas as coisas, livros, essas coisas assim. E é isso, meu requerimento e minhas indicações. Obrigada a todos pela sua atenção. As proposituras da jovem vereadora Ana Lívia Cruz pela Escola Roque Passarelli estão em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido para fazer o uso da palavra o jovem vereador Cauã Santos Tozeto, pela Escola Ruth Sá, para efetuar a leitura e apresentação de suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde a todos. Vim aqui fazer alguns requerimentos e indicações da minha escola. Primeiro requerimento. Em nossa escola, quem é o atual fornecedor da merenda escolar? Indicação. Não. O vereador que a esta subscreve, em conformidade com o texto regimental desta casa, indica a direção da Rutsá a possibilidade de transferência do bicicletário para uma área fechada, devido ao problemas com os alunos. Requerimentos. Sabe-se atual, todos os alunos recebem refeição no horário do intervalo. Existe a possibilidade da escola dispor de lanches para os alunos que não estão matriculados no integral. 2. Caso positivo, que data para o início da distribuição dos lanches? Caso negativo, qual o impedimento? Obrigado. As proposituras do jovem vereador Cauã Santos Tozeto pela Escola Ruth Sá estão em discussão.
Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido para fazer uso da palavra o jovem vereador Igor Santiago Lima, pela Escola Fernando Pantaleão, para efetuar a presença e a leitura e a apresentação de suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde a todos. Eu vim para essa tribuna para fazer minhas indicações e requerimentos. A minha primeira indicação é porque eu queria que tivesse cobertura no bicicletário, porque, como a vereadora Ana falou, quando chove, molha o banco e fica ruim para ir embora. Então, por isso. Requerimento. Eu queria saber o motivo do pão vir gelado na hora do recreio, porque... Por que vem gelado? Podia vir quente, né? Porque eu acho que ninguém provavelmente gosta de comer comida gelada. Outro requerimento. Eu queria saber o motivo da ausência da sala de informática na minha escola, que já dura 3 anos e é fundamental para o estudo. Outro requerimento. Eu queria saber se é obrigatório o uso de uniforme. Porque algumas escolas não usam uniforme, como é a minha, e algumas usam. Então, eu queria saber se é ou não. E eu queria saber também sobre a merenda, da onde que vem a merenda. Porque eu provavelmente não sei de onde que vem a merenda. Aí eu queria saber pelo menos se é confiável a gente comer essa merenda. Indicação. Eu queria que, então, já que o pão vem gelado, podia esquentar o pão na hora da merenda, pra gente comer quente. E é isso, meus requerimentos e minha indicação. Obrigado. As proposituras do jovem vereador Igor Santiago Lima, pela Escola Fernando Pantaleão, estão em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido para fazer uso da palavra o jovem vereador Kaique Vinícius Silva, pela Escola Margarida Maia, para efetuar a leitura e apresentação das suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde a todos presentes na primeira tribuna jovem. E hoje venho aqui para falar sobre minhas indicações à Escola Margarida Maia. A primeira indicação que eu dito é em relação à melhoria da segurança no bicicletário, pois já cansei de ouvir história de vários alunos que eles foram roubados. Para a solução disso, sugiro separar as bicicletas do ensino fundamental e do ensino médio. Outra indicação em relação ao bicicletário é a cobertura em relação ao tempo, por conta que porque não há cobertura. Com chuva, os alunos já vão embora todo molhado, parecendo que estavam nadando. Com sol, muitos alunos conseguem ficar com bolhas na mão por conta do sol escaldante do meio-dia. Outra indicação que eu faço é o uso de celular para fins pedagógicos, mas isso só deve acontecer quando o professor solicitar. Não ainda. Legal. Outra indicação é a possibilidade de uma ronda na hora de entrada e saída dos alunos, para eles se sentirem mais seguros, ainda mais pelo horário que é 6 horas da manhã e 12:10, um horário de pico. Tenho 2 indicações, 2 requerimentos. O primeiro é
qual é a origem do alimento oferecido na escola? Será que eu posso confiar nessa empresa? A segunda é, qual é o nome da empresa e de onde ela é? Outro requerimento também, qual é o motivo da falta de giz para os professores? Muitas vezes eles têm que usar giz colorido. Isso é muito ruim. Muitos alunos não conseguem entender e acabam escrevendo errado. Já cansei de ver alunos tendo notas baixas por conta de não ter conteúdo no caderno, por conta de não ter conseguido compreender e interpretar. Esses são todas as meus requerimentos e indicações. Muito obrigado a todos. As proposituras do jovem vereador Kaique Vinícius Silva pela escola Margarida Maia estão em discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido para fazer o uso da palavra a jovem vereadora Lívia Gabriele dos Santos, pela Escola ETEC Machado de Assis, para efetuar a leitura e apresentação de suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Peço que o vice-presidente assuma a presidência. Boa tarde a todos. Uma presidência com a palavra a vereadora Lívia. Boa tarde a todos. Eu venho trazer minhas indicações e requerimentos sobre a Escola ETEC Machado de Assis. A primeira minha indicação para a Polícia Militar, a possibilidade de realização de rondas escolares nas proximidades da ETEC Machado de Assis, devido ao grande índice de assaltos e tudo que pode acontecer com os alunos. Principalmente no horário de entrada e saída, que é 7h30 da manhã, o horário de entrada do pessoal, que é ensino médio com o técnico, a saída às 3h30 da tarde, mais ou menos até às 4 da tarde, e à noite das 6h30 até às 7h, na entrada do pessoal do noturno, e das 10h50 até às 11h20, para o horário de saída. Requerimento requer informações da ETEC Machado de Assis referente à alimentação escolar. Ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, a jovem vereadora que esta subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa, requer a Vossa Excelência, ouvido o plenário, que se oficia Vossa Senhoria, senhor Davi José de Freitas Lima, diretor da ETEC Machado de Assis, questionando, em nossa escola, quem é o atual fornecedor da merenda escolar, e sabendo quem é o fornecedor, se já ocorrem alterações no cardápio, qual o motivo de alterar esses alimentos, pois algumas vezes acontece de vir no cardápio da escola vai vir uma comida para o almoço e quando chega é outra coisa que vem. Isso os alunos vêm preparados, se vem alguma coisa, tudo mais, e quando vem a outra, aí o que acontece? Por que tem essa mudança repentina e sem aviso? Outra também para o diretor da Escola ETEC Machado de Assis, se existe a possibilidade da ETEC adequar o cardápio para os alunos com restrição alimentar, como, por exemplo, intolerantes à lactose, pessoas com problemas de corantes e conservantes, veganos e vegetarianos, pois muitos deles, às vezes, comem apenas arroz e feijão, quando os vegetarianos ou veganos já comem só arroz e feijão e salada, ou então, às vezes, nem salada, se tiver carne no meio da salada, só comem isso. Por que não pode ter uma alimentação vegana para eles? Porque se a gente pode ter uma mistura para comer, eles também podem. Os intolerantes à lactose também. Muitas comidas vai uso de leite. E isso faz mal para o corpo dos alunos. Por que eles também não podem ter uma comida também para os intolerantes à lactose?
Outra emenda também, outro requerimento para a Escola ETEC Machado de Assis é que se existe a possibilidade dos alunos receberem lanche no horário de intervalo deles, às 10 da manhã para os alunos do ETIM e às 8h45 da noite para os alunos do período noturno. Caso positivo, a data de início e distribuição dos lanches e, caso negativo, qual o impedimento de tudo isso? É isso. Muito obrigada. Convido o presidente a tomar o assento. As proposituras da jovem vereadora Lívia Gabriele dos Santos pela Escola ETEC Machado de Assis estão em discussão. Ninguém se manifestando está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido para fazer uso da palavra a jovem vereadora Luísa Martins Ferreira, pela Escola Zélia de Castro Marques, para efetuar a leitura e apresentação de suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Hoje venho aqui para fazer meus requerimentos e indicações pela minha escola. Bom, vamos começar pelos meus requerimentos. Primeiro, existe a possibilidade da escola variar os alimentos oferecidos no intervalo? Segundo, caso positivo, qual data para o início da variação do cardápio? Terceiro, caso negativo, qual impedimento? Lê isso aqui. Minhas indicações agora. Em conformidade com o texto regimental desta casa, indica a direção da M. de Castro Marques a possibilidade de uso de celulares para fins pedagógicos em ambiente escolar. Segundo requerimento. Em conformidade com o texto regimental dessa casa, requer em Vossa Excelência, ouvido o plenário, que se oficie a direção profissional de Castro Marques. Primeiro, qual o motivo da entrega de comida para os alunos do período da manhã? Em nossa escola, qual a empresa atual fornecedora da merenda escolar? Qual o motivo da entrega da merenda gelada na hora do intervalo? Acabou. Obrigada a todos. As proposituras da jovem vereadora Luísa Martins Ferreira pela Escola Zélia de Castro Marques estão em discussão. Ninguém se manifestando está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido para fazer uso da palavra a jovem vereadora Noemi de Siqueira, pela Escola Edmir Viana de Moura, para efetuar a leitura e apresentação das suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde a todos. Eu vim apresentar meus requerimentos e indicações. Primeiro, existe a possibilidade de colocar cobertura no bicicletário da escola? Como alguns vereadores falaram, em caso de chuva e em caso de calor, muito calor. E, caso positivo, qual data para a adaptação do espaço? Caso negativo, qual o impedimento? Segundo requerimento. Existe a possibilidade de realizar uma simulação de incêndio na escola Edmir Viana de Moura
Até porque se acontecer um incêndio, a gente vamos ficar sem saber o que fazer. A única coisa, a gente vai sair correndo, mas às vezes com certeza vai estar fechado o portão. Caso positivo, qual data prevista? Caso negativo, qual impedimento? Indicação. Se existe a possibilidade de colocar a utilização do laboratório de informática na escola para todos os alunos e professores. Segunda indicação. Se existe a possibilidade de solicitar rondas escolares nas proximidades na escola no período de entrada e saída dos alunos, porque, como já aconteceram em vários, até na minha escola, na saída, roubo, e é perigoso, então, mais rondas escolares. Requerimento. O uso do uniforme nas escolas municipais, em especial Edmir Viana de Moura, é obrigatório, porque nem todos usam, mas a diretora já falou que é necessário, mas se é necessário, o porquê não ter um impedimento de não entrar com o uniforme? Caso positivo, qual a referência é levada em consideração? Caso negativo, qual o embasamento? Outra indicação. A possibilidade de colocar cobertura nas bicicletários da escola devido a chuvas e sol forte prejudicam os alunos que utilizam as bicicletas como os meios de transporte. E essas são minhas indicações e requerimentos. Obrigada a todos. As proposituras da jovem vereadora Noemi de Siqueira pela Escola Edmir Viana de Moura estão em discussão. Ninguém se manifestando está em discussão. Está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Esgotadas as proposituras, fica franqueada a palavra aos jovens vereadores pelo prazo de 10 minutos para tratar de assuntos de interesse público. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Lúcio. Presidente, requer a mesa ouvir o plenário, solicitar, dispensadas as formalidades regimentais, que a sessão seja suspensa por 10 minutos, para que nós, vereadores, possamos fazer a entrega da cópia da Constituição para vocês, vereadores mirins. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Queria chamar a vereadora Reinalma Montalvão para entregar a Constituição para a vereadora Luísa. Queria chamar o vereador Jorge para entregar a Constituição para o vereador Cauã. Queria chamar o vereador Jaime para entregar a Constituição para a vereadora Suelen. Vereadora Reinalma para entregar a Constituição ao vereador Kaique. Desculpa. O presidente da Câmara, vereador Lúcio, para o vereador Kaique.
A vereador Jean para entregar ao vereador Igor. Eu queria convidar a vereadora Reinaldo para entregar para a vereadora Ana Lívia. Chamar o vereador Jorge para entregar para a vereadora Noemi. Vereador Jaime para entregar ao vereador Douglas. Queria chamar o vereador Jean para entregar para a vereadora Lívia. Esgotadas as proposituras, fica franqueada a palavra aos jovens vereadores pelo prazo de 10 minutos para tratar de assuntos de interesse público. Ninguém se manifestando, eu declaro encerrada a sessão. Boa tarde a todos. Queria informar vocês, para vocês verem a importância de vocês estarem aqui, que esse exemplar ele foi solicitado pela presidência da Casa no Senado. E foi enviado para nós pelo Senado. Tá? Então, a gente tem assim, uma grande importância e uma grande responsabilidade. Tá bom? Muito obrigada ao presidente da Câmara pela constituição para nós, vereadores. Declaro encerrada a sessão. Boa tarde.